Deslizamento no Brasil. Neste primeiro vídeo você pode ver o exato momento em que um deslizamento destruiu um porto no Brasil. A tragédia aconteceu na região da Amazônia e é de fato muito assustador perceber a força que a natureza possui. Em apenas alguns segundos, uma enorme quantidade de caminhões simplesmente desaparece, sendo consumidos pela terra e levados pela água. Alagamentos na Bolívia. A água é um dos elementos que pode causar uma enorme tragédia, como acontece quando as cidades são completamente alagadas. É nesses momentos que nós percebemos o tamanho da força deste elemento. E foi isso que aconteceu na Bolívia, quando os níveis de chuva alcançaram um grau elevado, algumas cidades acabaram ficando submersas. O nível da água ficou tão alto que a cidade parecia estar no meio de um rio. E o mais impressionante disso é que levou apenas 30 minutos para que a água ganhasse todo esse volume e força. E toda esta água deixou marcas devastadoras na cidade que foi mais atingida, Acre. Muitos moradores perderam suas casas e o prejuízo do comércio foi enorme. Tempestade Alex. Durante o ano de 2020, a tempestade Alex atingiu a Itália e a França e deixou um enorme rastro de destruição pelas ruas. A tempestade acabou gerando uma das piores séries de deslizamentos de terra em décadas, deixando diversas áreas devastadas. Além disso, as cidades sofreram com alagamentos arrasadores. Algumas pessoas que vivem na região chegaram a filmar algumas das demonstrações de força da natureza e as imagens são de arrepiar. Assistindo essas imagens, nós temos certeza que não conhecemos o tamanho do poder que a natureza possui. As fortes chuvas acabaram destruindo as casas, estradas e pontes por onde passou. A força da água. Algumas pessoas podem não ter noção do tamanho da força que a água possui e como ela é capaz de causar destruição. Mas esse vídeo mostra justamente como os alagamentos e enchentes podem ser devastadoras. Nesse caso, a água carrega os carros de uma forma impressionante e assustadora e destrói completamente uma casa. Inundações na Sardenha. Essas imagens mostram como as chuvas podem transformar as ruas da cidade em rios violentos que carregam tudo que está no seu caminho consigo. Esses vídeos foram feitos na ilha de Sardenha em 2020, quando o lugar foi atingido por chuvas torrenciais e fortes ventos que causaram inclusive um apagão em algumas partes da ilha. A gravidade destas tempestades e inundações foi tão alta que algumas pessoas precisaram sair de suas casas, evacuando áreas inteiras que foram atingidas pela água. Enchentes na China. No ano de 2011, uma série de enchentes causadas por um enorme volume de chuva atingiu parte da China e causou a queda de uma ponte. Isso aconteceu na província de Sichuan e a força da água, como você pode ver nas imagens, deixou os moradores extremamente preocupados. Com a queda da ponte, as pessoas acabaram em uma situação ainda mais desafiadora, já que não tinham como atravessar a água, que estava extremamente violenta. Os bombeiros precisaram improvisar para que as pessoas não ficassem presas e, para isso, elas tiveram que atravessar o rio passando por uma corda que não parece ser exatamente estável.